Impactos assistenciais, éticos e legais das falhas em cirurgia. As falhas em cirurgia produzem consequências profundas e muitas vezes devastadoras, não apenas para o paciente, mas também para a equipe de saúde, para a instituição e para todo o sistema assistencial. Quando se discute segurança do paciente no ambiente cirúrgico, é indispensável compreender que um erro ou uma falha não representa apenas um problema operacional. Trata-se de uma ocorrência capaz de desencadear repercussões clínicas, emocionais, éticas, jurídicas, financeiras e institucionais. Por isso, analisar os impactos assistenciais, éticos e legais das falhas em cirurgia é essencial para entender por que a cirurgia segura deve ser tratada como uma prioridade permanente nos serviços de saúde. No campo assistencial, as falhas cirúrgicas podem comprometer diretamente a integridade física e a recuperação do paciente. O centro cirúrgico é um ambiente em que qualquer erro pode adquirir grandes proporções porque o paciente geralmente está em situação de vulnerabilidade, submetido à anestesia, à invasão de tecidos, à manipulação de órgãos, ao uso de equipamentos complexos e à atuação simultânea de múltiplos profissionais. Assim, uma falha aparentemente pequena pode desencadear complicações graves, prolongar a internação, exigir nova intervenção, gerar sequelas permanentes ou até resultar em morte. Entre os impactos assistenciais mais evidentes estão as complicações clínicas decorrentes de procedimentos inadequados, omissões ou falhas de processo. Uma cirurgia realizada em local anatômico incorreto, por exemplo, representa uma das formas mais graves de falha assistencial, pois além de não resolver a necessidade terapêutica real, ainda expõe o paciente a um procedimento desnecessário e potencialmente mutilador. Da mesma forma, a retenção de compressas, agulhas ou instrumentos cirúrgicos no interior do corpo pode provocar dor, infecção, perfuração, obstrução, necessidade de reoperação e comprometimento importante da recuperação. Outro impacto assistencial relevante é o aumento do risco de infecção. Falhas na técnica asséptica, no preparo da pele, na antibiótico profilaxia, na esterilização dos materiais ou na organização do ambiente operatório podem favorecer infecção de sítio cirúrgico, sepse e outras complicações infecciosas graves. Essas ocorrências não apenas aumentam o sofrimento do paciente, mas também elevam o tempo de internação, o uso de antibióticos, a necessidade de cuidados intensivos e os custos institucionais. Lesões relacionadas ao posicionamento inadequado durante o ato cirúrgico também representam importante impacto assistencial. A depender do tempo de cirurgia e da maneira como o paciente é acomodado, podem ocorrer lesões por pressão, estiramento nervoso, lesões musculares, comprometimento vascular e dor no pós-operatório. Esses danos, embora muitas vezes subestimados, podem prolongar a recuperação e comprometer a funcionalidade do paciente por dias, semanas ou até de forma definitiva. As falhas anestésicas também merecem destaque. Erros no preparo, identificação, administração ou monitorização de medicamentos anestésicos podem provocar reações graves, instabilidade hemodinâmica, hipoxemia, broncoaspiração, parada cardiorrespiratória e sequelas neurológicas. Em um ambiente em que decisões precisam ser rápidas e precisas, qualquer omissão ou equívoco relacionado à anestesia possui alto potencial de dano. Além das repercussões imediatas, as falhas cirúrgicas podem comprometer toda a continuidade do cuidado. Um paciente que sofre uma complicação evitável pode necessitar de reabordagem cirúrgica, transfusões, UTI, fisioterapia intensiva, reabilitação prolongada, suporte emocional e acompanhamento multiprofissional por longo período. Em muitos casos, o dano não termina com a alta hospitalar. Ele acompanha o paciente em forma de dor crônica, limitação funcional, incapacidade para o trabalho, necessidade de novos tratamentos e perda da qualidade de vida. Do ponto de vista humano e emocional, os impactos assistenciais também são expressivos. O paciente que sofre uma falha cirúrgica pode desenvolver medo, ansiedade, insegurança, revolta, tristeza e desconfiança em relação aos profissionais e aos serviços de saúde. A família, por sua vez, pode vivenciar sofrimento intenso, angústia, sensação de impotência e abalo na relação com a equipe. Portanto, os danos assistenciais não são apenas biológicos, eles atingem a experiência subjetiva do adoecimento e podem deixar marcas emocionais profundas. No campo ético, as falhas em cirurgia têm implicações igualmente graves.
A assistência em saúde é guiada por princípios fundamentais, entre eles a não maleficência, a beneficência, a justiça, a autonomia e o respeito à dignidade humana. Quando ocorre uma falha evitável em cirurgia, há comprometimento direto desses princípios. O princípio da não maleficência, que determina o dever de não causar dano, é frontalmente afetado sempre que o paciente sofre prejuízo decorrente de erro, omissão ou imprudência. O princípio da beneficência, que exige atuar em benefício do paciente, também é abalado quando o cuidado deixa de proteger e passa a gerar sofrimento adicional. A autonomia do paciente também pode ser afetada. Para que uma intervenção cirúrgica seja eticamente legítima, é necessário que o paciente receba informações adequadas sobre riscos, benefícios, alternativas e objetivos do procedimento. Se há falha na informação, no consentimento ou na confirmação correta do procedimento, ocorre violação ética importante. Um paciente não pode ser submetido a condutas divergentes daquelas que lhe foram explicadas e autorizadas. Da mesma forma, a realização de procedimento em local errado, paciente errado ou técnica não consentida representa grave afronta à autonomia e à dignidade da pessoa. Outro aspecto ético importante diz respeito à transparência diante da falha. Quando um erro cirúrgico ocorre, a conduta ética exige responsabilidade, honestidade, comunicação adequada e compromisso com a reparação possível. O silêncio, a omissão de informações, a tentativa de ocultar fatos ou a distorção da verdade agravam ainda mais a situação. A ética profissional não se esgota em evitar o erro. Ela também se manifesta na forma como a equipe e a instituição agem após o incidente. Reconhecer a ocorrência, comunicar de maneira respeitosa, adotar medidas imediatas para reduzir danos e revisar processos são atitudes que demonstram compromisso ético com o paciente e com a qualidade assistencial. As falhas cirúrgicas também impactam a ética das relações profissionais. Em ambientes onde a cultura de segurança é frágil, erros podem gerar perseguição, culpabilização isolada, humilhação ou silenciamento de trabalhadores. Isso enfraquece o aprendizado institucional e compromete a justiça dentro da própria equipe. A abordagem ética exige diferenciar situações de falha sistêmica, erro humano não intencional, imprudência, negligência ou imperícia, sempre com análise cuidadosa e responsável. Uma instituição madura não banaliza os erros, mas também não transforma toda falha em simples caça ao culpado. Ela busca compreender o contexto, proteger o paciente e promover correções efetivas. No âmbito legal, as falhas em cirurgia podem gerar consequências administrativas, civis e penais, dependendo da gravidade da ocorrência e das circunstâncias do caso. Quando um paciente sofre dano por falha assistencial, pode haver responsabilização dos profissionais envolvidos e também da instituição onde o procedimento foi realizado. Essa responsabilização decorre do entendimento de que o serviço de saúde tem dever de cuidado, vigilância, organização e prestação segura da assistência. Na esfera civil, uma falha cirúrgica pode gerar obrigação de indenizar. Isso ocorre quando se reconhece que houve dano, nexo entre a conduta e o prejuízo, e responsabilidade pelo ocorrido. A indenização pode envolver danos materiais, como despesas adicionais com tratamento, medicamentos, transporte, reabilitação e perda de renda, além de danos morais e, em alguns casos, danos estéticos. Em situações mais graves, a repercussão financeira pode ser significativa, especialmente quando o dano produz sequelas permanentes ou compromete a capacidade laboral do paciente. Na esfera penal, a situação pode se tornar ainda mais grave quando a falha configura conduta com relevância criminal, como lesão corporal culposa ou homicídio culposo, nos casos em que a morte sem intenção, mas com resultado decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. A análise penal depende das provas, das circunstâncias do fato e da demonstração de culpa. Não se pode afirmar automaticamente que toda complicação é crime. No entanto, quando o dano decorre de conduta tecnicamente inadequada, desatenção grave ou desrespeito a deveres básicos de cuidado, pode haver responsabilização criminal. Também existe a esfera administrativa e ético-profissional. Profissionais envolvidos em falhas cirúrgicas podem ser submetidos à apuração interna pela instituição e aos conselhos profissionais competentes. Dependendo da situação, podem ocorrer advertências, suspensões, sanções éticas e outras medidas. Essas instâncias analisam se houve descumprimento de deveres profissionais, desrespeito a protocolos, omissão em registros, inadequação técnica ou violação de princípios éticos do exercício da profissão.
Os registros assistenciais têm papel central nesses desdobramentos legais. Em cirurgia, prontuários, checklists, registros de enfermagem, descrições cirúrgicas, fichas anestésicas, termos de consentimento, contagem de materiais, prescrições e evoluções compõem o conjunto documental que poderá demonstrar o que foi feito, como foi feito e se as etapas de segurança foram ou não cumpridas. Registros incompletos, rasurados, contraditórios ou inexistentes fragilizam a defesa técnica da equipe e da instituição, além de comprometerem a continuidade do cuidado. Assim, documentar corretamente não é apenas uma obrigação burocrática, é uma exigência assistencial, ética e legal. As falhas cirúrgicas também afetam a instituição como um todo. Além de eventuais condenações judiciais e prejuízos financeiros, a instituição pode sofrer perda de credibilidade, desgaste perante a sociedade, impacto negativo em indicadores de qualidade e desconfiança por parte de pacientes e equipes. Um serviço que acumula falhas não investigadas ou não corrigidas compromete sua imagem e demonstra fragilidade de gestão. Em contrapartida, instituições que analisam eventos adversos com seriedade, implantam melhorias e fortalecem protocolos, tendem a construir reputação mais sólida e confiável. É importante lembrar que os impactos legais e éticos não anulam a necessidade de uma abordagem humanizada após a falha. O profissional de saúde também pode sofrer intensamente quando participa de um evento adverso, especialmente quando há dano grave ou morte. Culpa, medo, angústia, insegurança e sofrimento emocional podem surgir, configurando o fenômeno muitas vezes reconhecido como o sofrimento da segunda vítima. Isso, porém, não elimina a responsabilidade, mas evidencia que a gestão das falhas também precisa incluir suporte institucional, educação, escuta e reorganização do processo de trabalho. No contexto da cirurgia segura, compreender os impactos assistenciais, éticos e legais das falhas é uma forma de reforçar a importância da prevenção. Quando a equipe entende que uma simples omissão na conferência de identidade, uma comunicação incompleta ou uma contagem mal realizada pode gerar sofrimento humano, abalo ético e repercussão judicial, passa a perceber com maior clareza o valor concreto das barreiras de segurança. A checklist deixa de ser vista como formalidade, a conferência deixa de parecer excesso, a notificação deixa de ser ameaça, tudo passa a ser entendido como parte de uma rede de proteção indispensável. Assim, os impactos assistenciais das falhas em cirurgia incluem complicações clínicas, prolongamento da internação, sequelas, infecções, reoperações, incapacidade funcional e até morte. Os impactos éticos envolvem violação de princípios fundamentais do cuidado, quebra de confiança, comprometimento da autonomia do paciente, dever de transparência e responsabilidade profissional. Já os impactos legais abrangem responsabilização civil, penal, administrativa e ético-profissional, com repercussões sobre profissionais e instituições. Diante disso, torna-se evidente que a prevenção das falhas em cirurgia não é apenas uma questão técnica, é uma exigência moral, profissional, institucional e social. Cirurgia segura significa proteger vidas, preservar direitos, respeitar a dignidade humana e assegurar que o cuidado prestado cumpra sua finalidade maior: tratar, aliviar, recuperar e nunca acrescentar dano evitável à trajetória do paciente.